O primeiro mito que eu vou explicar para você é o seguinte: a ressonância nuclear magnética, a tomografia computadorizada, elas podem não esclarecer completamente a causa do seu problema. Por quê? Mesmo quando há situações onde as protrusões discais, as degenerações, pequenos osteófitos ou bicos de papagaio aparecem nos exames, nem sempre eles são a causa do problema. Eu digo isso por quê? Porque há vários estudos científicos que mostram que é muito difícil você estabelecer claramente que aquele ou aquele outro é o ponto desencadeador, ou seja, o causador primário da dor. Então, você não deve se apoiar completamente no seu exame ao buscar um tratamento. Muitas vezes, as avaliações funcionais, mecânicas, elas esclarecem mais a respeito do problema do que esses exames. Existe uma pesquisa recente de 2015 que mostra que em várias pessoas de 20 anos já é possível identificar alguma alteração nos discos e nem por isso essas pessoas apresentaram dores. Então, por isso, isso é um mito, é considerado um mito. O segundo mito que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você tem dores fortes na sua coluna, e às vezes você tem realmente uma hernia de disco ou outros problemas, artrose, enfim, uma série de problemas, não significa que você é frágil ou que algo deslocou ou que algo está fora do lugar. Muitas vezes, quando o paciente ouve isso, ou ele encontra explicações para o problema dele, que algo está fora do lugar, a sensação da pessoa é que ela é frágil. É que pode acontecer qualquer momento de você desencaixar algum osso, de você ficar com algum problema mais sério e você não quer isso. Então você começa a evitar de se movimentar. Isso só vai te prejudicar. Então, entenda algo importante para você. Você não é frágil. O seu corpo é forte, a sua coluna é forte, você tem ligamentos fortes e músculos fortes que permitem você fazer movimentos. Aí é onde a gente entra no terceiro mito. Movimentos não vão fazer mal para você. É muito importante você manter a sua vida ativa, você continuar fazendo aquilo que é possível. Claro, em um momento de crise aguda, às vezes você tem uma crise muito aguda que acabou de acontecer, você teve um processo mais intenso de dor, você pode ficar 1 ou 2 dias, mas não fique muito tempo em repouso, porque os movimentos é o que fazem o corpo se reorganizar, é o que faz o corpo se ajustar. Às vezes uma pequena coxim gorduroso, um pequeno pedacinho ali ficou um pouco deslocado internamente, mas são coisas mínimas, minúsculas. Não deixe de se movimentar, porque isso vai te ajudar à medida que você vai se recuperando. Aí a gente passa então para o quarto mito. Repouso. É um erro você passar dias e dias em repouso. Você ficar dias e dias esperando a dor passar e só aumentando o seu medo. Só aumentando o medo de ficar pior, o medo de não conseguir voltar a andar, o medo de precisar de uma cirurgia, enfim. O repouso deve ser o mínimo possível. Você deve tentar fazer movimentos, deve tentar fazer um pouco de movimento a cada dia, porque isso vai sim te ajudar num quadro de hérnia de disco. Principalmente se você tem um problema crônico. O problema crônico é aquele que dura mais de 3 meses e ajuda muito se você mantém a sua vida ativa, se você não fica esperando essa dor passar por si só. Quanto mais funcional você tiver, quanto mais você estiver ativo na sua vida, menos dor você vai ter com o passar do tempo. Quinto mito. O quinto mito é aquele
que diz o seguinte, que o causador da dor precisa ser tratado no local. Então, há muitas modalidades terapêuticas que pegam às vezes no problema, às vezes fica com foco na hérnia de disco, às vezes fica com foco no osteófito, no bico de papagaio. Só que muitas vezes, principalmente nos casos de dores crônicas, o cérebro influencia muito no estado do paciente, influencia na quantidade de dor que o paciente sente. Por quê? Como se você já tivesse uma memória de dor, porque foram muitos dias, muitos meses, às vezes muitos anos sofrendo com aquela dor. Então, quanto mais você consegue funcionar, quanto mais a sua vida é ativa, quanto mais diversidade de movimentos você tem na sua vida, melhor você se sente e você assim reabilita o seu cérebro para que você tenha uma vida normal, para que você consiga implementar a cada dia mais atividades na sua vida. Aí nós vamos entrar para o sexto mito, que são as modalidades passivas de tratamento. As modalidades passivas de tratamento são aquelas onde alguém faz algo por você, onde você recebe um tratamento. Claro, em muitos casos isso é necessário. Não queremos desmerecer o valor das técnicas das terapias cada dia mais sofisticadas. Mas a terapia que vem externa, que alguém aplica em você, te deixa menos empoderado, te deixa menos participativo em relação à sua melhora. E a gente sabe que nos casos de dores mecânicas há uma tendência de voltar, há uma tendência de esse problema voltar a acontecer. Se você não compreende os mecanismos que geram aqueles fatores que desencadeiam aquele problema, se você não mantém uma vida ativa, não vai ser uma terapia ou uma cirurgia ou qualquer modalidade passiva de tratamento que alguém faça ou aplique em você que vai resolver o problema. E o último mito, que esse é o meu predileto. Não pense que resolvendo a hérnia de disco você estará com todos os seus problemas resolvidos. É muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque existem casos, inclusive, onde a pessoa faz a cirurgia, faz as intervenções necessárias e ainda continua tendo dores. Então, é um erro pensar que você atribuir as causas das suas dores inteiras na hérnia de disco, né, como vem sido muito divulgado, vem sido amplamente expandido esse conhecimento, esse diagnóstico, essa patologia. Muitas pessoas acreditam que o seu problema será resolvido se alguma coisa acontecer e a hérnia for, então, reduzida e eliminada. É possível, sim, eliminar a hérnia de disco, reduzir a hérnia de disco, ela pode ser moldada, porque o nosso organismo, ele é um organismo vivo, que está o tempo todo tentando cicatrizar. Mas se você não compor algo que una atividades físicas, funcionalidades, estudos dos seus hábitos, para você entender aquele hábito angular que causa mais problema em você e, portanto, desequilibra a biomecânica do seu corpo, e ao mesmo tempo você investe em modalidades que vão reabilitar o seu sistema cognitivo para que você tenha coragem de fazer atividades, para que você vá cada dia superando as suas dificuldades e limitações físicas, você não consegue recuperar. Portanto, é um mito a gente achar que existe alguma coisa que vai lá, que vai tirar, mesmo que a gente tenha vontade de fazer isso, e isso vai resolver. Isso é um mito. Vamos então procurar modalidades e técnicas que vão nos empoderar, que vão a cada dia oferecer subsídios para que nós aprendamos a lidar com o nosso corpo, para que a gente se conheça mais, para que a gente entenda o efeito das posturas, o efeito da atividade física, para a gente funcionar melhor nesse planeta, ok? É isso aí. Eu espero então que você tenha gostado